manual de vida do famoso filósofo grego começa assim: no que diz respeito ao que é externo, há coisas que estão sob nosso controle e outras que não estão. Opiniões, preferências, desejos e aversões. Em uma palavra, tudo o que é inerente às nossas ações está sob nosso controle. Por outro lado, o corpo, a riqueza, a reputação, as autoridades. Em uma palavra, tudo o que não é inerente às nossas ações está além do nosso controle. Se você deseja viver uma vida satisfatória, sem excesso de aflições na alma, deve entender que há coisas sob seu controle e outras que não estão. Nosso dever é direcionar nossa energia para o que está sob nosso comando e ignorar o que não está. Um dos maiores problemas que um ser humano pode enfrentar são as opiniões e os julgamentos dos outros. É praticamente inevitável ser afetado negativa ou positivamente por eles. Se você realmente quer evitar ser afetado, deve compreender que as opiniões dos outros, insultos ou qualquer tipo de ataque pessoal não estão sob seu controle. No manual de vida, aprendemos como agir no caso de sermos alvo de uma ofensa. Portanto, o propósito deste vídeo é extrair os ensinamentos do famoso manual de vida para alcançar um estado mental que nos permita reduzir ou eliminar todo tipo de sofrimento decorrente dos julgamentos dos outros, por meio de 7 ensinamentos ou princípios extraídos do manual de Epicteto. Ensino 1. Insultos ou ofensas. Epicteto diz para lembrarmos que quem insulta ou agride não está sendo insultado, mas sim o próprio julgamento de que essas ações são ofensivas. Portanto, se alguém o provoca, tenha em mente que é sua própria opinião que o perturba em primeiro lugar. Tente não se deixar levar pelas aparências, pois uma vez que ganhar tempo e acalmar-se, será mais fácil controlar a si mesmo. Uma das chaves para não se importar com as opiniões dos outros é entender que o insulto ou a ofensa não são intrinsecamente prejudiciais. O desconforto emocional que acompanha o insulto realmente vem de como processamos esse insulto. Quando alguém menospreza você ou o desrespeita, pense que esse insulto só o prejudicará se você permitir. Se você reagir de forma negativa, o verdadeiro valor de uma pessoa deve ser medido pela quantidade de negatividade que ela pode tolerar. Infelizmente, a vida é assim. Quando se sentir insultado ou ofendido, pergunte a si mesmo: quero vencer ou perder? Quero ceder ao que não posso controlar? Ensino 2. Manter propósitos firmes. Devemos entender que, se quisermos evitar ser afetados pelas opiniões dos outros, devemos ter propósitos firmes. Se você tem o propósito firme de entender a filosofia, prepare-se desde o início para ser ridicularizado e sofrer zombarias da multidão. Prepare-se para ouvir as pessoas dizerem coisas como: de repente, ele virou filósofo, ou de onde vem essa atitude arrogante? Certifique-se de não adotar essa atitude arrogante e permanecer firme nas coisas que contribuem para o seu bem-estar. Lembre-se de que, se você permanecer firme em sua posição, as mesmas pessoas que costumavam ridicularizá-lo acabarão admirando você. Mas se você se deixar convencer pelos outros, será ridicularizado 2 vezes. Aquelas pessoas que desejavam se tornar filósofos, mas desistiram só para evitar conflitos sociais ou para evitar que os outros opinassem sobre eles, acabaram negligenciando seus verdadeiros talentos. O que Epicteto nos diz é que, se permitirmos que nosso propósito seja influenciado pelo medo das opiniões dos outros, não falharemos porque tentamos e não conseguimos sucesso, mas sim porque cedemos às opiniões dos outros. Não devemos interpretar isso como um fracasso, mas sim como um verdadeiro problema. Quando alguém desiste apenas para evitar conflitos sociais, ou para impedir que outros opinem sobre eles, vale a pena perseverar, mesmo que haja zombaria ou questionamentos por um tempo. Afinal, ao seguir em frente, você estará vivendo de acordo com sua própria natureza. Recomendo que você reflita sobre isso sempre que precisar tomar uma decisão em sua vida. Considere suas prioridades e entenda a verdadeira razão por trás de suas escolhas. Ensino 3. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Não deixe a ideia de viver na desonra e ser ninguém em lugar nenhum preocupá-lo. Pois, se não receber honras fosse uma coisa ruim, então os outros teriam o poder de nos tornar infelizes. E não é assim que as coisas funcionam. A verdade é que você é alguém somente nas coisas que estão sob seu controle e que dependem de suas decisões. Este princípio é realmente relevante nos dias atuais.
Quantas vezes você fez algo que realmente não queria apenas para obter a aprovação de alguém? Especialmente nas redes sociais, a validação social pode ser como um veneno para uma pessoa. Devemos nos perguntar: vale a pena mudar quem realmente somos apenas para obter um pouco de satisfação? Vale a pena colocar nosso bem-estar emocional nas mãos dos outros? Minha resposta é clara: não. Recomendo que você reflita sobre isso, pois todos já passamos por situações em que algo nos envergonhou, mas não era malicioso em algum momento. Por que se importar se riem de você ou o marginalizam em termos de popularidade? Você realmente acredita que sua felicidade depende de quão popular você é? Se viver assim, estará em constante conflito, já que sua felicidade não está em suas mãos. Portanto, você viverá em um estado constante de tensão, mudando sua essência para não perder status. Um dos principais pontos do estoicismo é se preocupar apenas com o que está sob seu controle e se tornar imperturbável em relação ao que não está. Em relação aos insultos, lembre-se de que ninguém pode feri-lo a menos que você permita. Se alguém o prejudicar ou falar mal de você, lembre-se de que eles agem acreditando que têm razão para fazê-lo. Não é possível que todos ajam de acordo com o que você considera certo, mas que não lhes pareça certo. Portanto, se alguém o julgar com base em uma aparência falsa, é a eles que estão prejudicando com seu erro. Portanto, tolere a pessoa que o insulta com paciência e repita para si mesmo: isso é o que eles pensam. Ensino 4. Exercer um autocontrole. Para que um insulto se transforme em uma ofensa, como disse Epicteto, devemos ter o mesmo respeito por nossa mente que temos por nosso corpo. Tenho certeza de que você não permitiria que um estranho entrasse em sua casa todos os dias, sabendo da ameaça que isso representaria. No entanto, quando recebemos um insulto e o processamos como uma ofensa, permitimos que essa pessoa entre em nossa mente e fique lá por alguns dias. Afinal, então permitimos que estranhos entrem em nossa mente quando nunca os deixaríamos entrar em nossas casas. Para alcançar um estado em que ignoremos os sentimentos negativos decorrentes de uma ofensa, a disciplina e o autocontrole devem ser acumulados. Aplique isso a todas as situações da vida, inclusive com a família. Quando estiver com raiva, controle essa emoção, pois isso evitará muito sofrimento desnecessário e o fará se sentir mais à vontade consigo mesmo. Acredite, isso fará uma mudança significativa em sua vida. Ensino 5. Haja de acordo com o seu melhor julgamento. Não devemos nos envergonhar de sermos vistos agindo de acordo com nossos princípios, mesmo que os outros possam formar uma ideia errada do que estamos fazendo. Se estivermos agindo corretamente, por que temer o julgamento errado dos outros? Isso também se aplica ao uso das redes sociais, onde frequentemente permitimos que nossa felicidade dependa da popularidade ou validação dos outros. Isso nos leva a agir para agradá-los, em vez de seguir nosso próprio caminho. Ensino 6. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Se alguém o prejudicar ou falar mal de você, lembre-se de que eles agem presumindo que têm razão para fazê-lo. Mas não é possível pensar que todos agiriam de acordo com o que parece certo para você, mas não para eles. Portanto, se eles estiverem julgando com base em uma aparência falsa, são eles que estão se prejudicando com seu erro. Portanto, tolere a pessoa que o julga com paciência. E em cada uma dessas ocasiões, diga a si mesmo. Ensino 7. Ninguém pode feri-lo. Por meio deste 7º princípio, analisamos a motivação do remetente do insulto. O que isso nos diz é que não podemos esperar que todos ajam de acordo com o que você considera certo ou de acordo com sua visão de mundo. Essa maneira de pensar pode ser muito prejudicial. Devemos considerar a seguinte reflexão: é realmente viável acreditar que todos têm a mesma visão de mundo que você? Pensar assim é bastante ingênuo. Portanto, se alguém o insultar, acreditando que conhecem a verdade sobre você, considere o seguinte: você sabe quem é, você sabe o que pensa, você sabe por que age e por que faz o que faz. O único que conhece a verdade sobre você é você mesmo. Portanto, no caso de um estranho insultá-lo de alguma forma, pergunte a si mesmo: eu agi erroneamente? Se a resposta for não, pergunte a si mesmo: posso entrar na mente deles e entender o motivo do insulto? É evidente que você não pode. Portanto, no caso de ter agido corretamente e enfrentar a ignorância sobre a motivação do insulto, você deve se contentar, pois você é a pessoa no mundo que melhor se conhece. No caso de ter agido corretamente, você não deve carregar o fardo do arrependimento.
Concluindo, gostaria de terminar com a seguinte lição de Epicteto. Por quanto tempo você acha que vai adiar se tornar digno do maior progresso e seguir os ensinamentos da razão que você já recebeu? Os princípios filosóficos com os quais você deve estar familiarizado já foram entregues a você. Que outro mestre você está esperando para começar a melhorar? Você não é mais um adolescente, mas um adulto. Portanto, se você continuar negligente, preguiçoso e adiando constantemente as coisas, acrescentando desculpa após desculpa e adiando o dia em que se dedicará a si mesmo, a vida passará enquanto você permanece ignorante, até o dia de sua morte.